Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Max Shadow e estou trazendo mais um reporte de torneio meta lá do nosso clã. Você que não faz parte do nosso clã, temos torneios meta, for fun e especiais toda semana. Eu deixarei o nosso link aqui na descrição. Pois bem, este reporte que aconteceu na última quinta-feira teve um total de 13 participantes. Tivemos aí mais participantes, mas muitos desistiram no meio do caminho. Como sempre, vários decks interessantes. Bom, aqui tivemos dois decks de Prankits, um deles puro e outro com Adamant Peito. Tivemos também dois Invoked com um Dog Mágica e um Mech Knight e dois Salamangreat. Os demais decks tivemos apenas um Cyber Dragon, Dino, Dragon Link, Endymion com Magistus, Infernoid, Thunder Dragon e Virtual World. Desde já, quero agradecer a participação de todos neste torneio e espero que os próximos torneios tenham mais participantes. E agora partindo para a nossa grande final. Tivemos Pudding com os Travessos Guri Prankits versus o Nancinho com Normal Ace e os Cavaleiros Mech. Façam aí as suas apostas para quem irá levar esta grande final. Depois irei trazer uns comentários sobre as decklists. Então, bora lá!
E o nosso top 4 ficou o seguinte: em quarto lugar ficou Pedro com deck de Infernoid. Em terceiro lugar também tivemos um Invoked, dessa vez com Invoked Dogma, utilizado aí por Pup. Agora vamos conhecer as decklists do primeiro e do segundo colocado. Bom, em segundo lugar tivemos Pudding com deck de Prankits. Bom, aqui ele utilizou uma build bem padrão, né, padrãozona e Prankits puro. Vamos começar pelo de sempre, né, pelas Hand Trap. Aqui ele utilizou 3 Nibiru de main, 3 Ash e 3 Infinity, o padrão ainda das Hand Trap que pega boa parte do meta. De consistência, ele utilizou 3 Parallel Exceed, já que esse deck faz muito spam de Link, então Parallel não pode faltar. E para as cartas de Prankits, para quem não conhece os Prankits, né, os monstros do deck principal, tem efeito quando eles são utilizados com matéria Link ou fusão para invocação de um Prankits. Enviado para o cemitério, você vai especial invocar um outro Prankits do seu deck, exceto ele mesmo, né, isso é uma vez por turno, e depois, né, ainda alguma coisa acontece. Bom, aqui o Francis, você vai enviar uma outra carta Prankits do deck para o cemitério, então especial invocar um Prankits do seu deck, ou até mesmo aí de sua mão. O Roxas, ele vai banir uma carta de sua mão, então você vai puxar uma carta, depois especial invocar um outro Prankits do sua mão ou do seu deck. O Lampsias, ele vai infligir 15 de dano ao oponente, especial invocar um Prankits do deck. E o Dropsy, você vai ganhar 1000 pontos de vida e especial invocar um Prankits do deck. Então esse deck aqui tem muita consistência. Você sempre vai ter monstros aí, muitos spam de monstros para fazer suas invocações. E eles não restringem, né, a fazer invocação de Prankits depois que os seus efeitos. Então você tem uma vasta variedade aí de invocações. Bom, caso de consistência ainda ele utilizou um do One for One para trazer aí o seu Lampsias, já que esse deck não tem uma forma fácil de trazer os seus monstros diretamente do deck para o campo. Utilizou aqui uma Terraform para buscar o seu campo, já que o seu campo vai buscar um monstro Prankits do seu deck para sua mão. E além disso, ele tem um efeito, né, quando você fazer uma fusão de Prankits, os seus monstros vão ganhar 500 pontos de ataque. Além disso, se você fazer um monstro Link de Prankits, todos os monstros do oponente que vão perder 500 pontos de ataque. Então esse campo aqui ele é bem bom. Além, né, dele utilizar com a Terraform para o campo dos Prankits, ele utilizou aqui a Mistmine. Mistmine está aparecendo em muitos decks no momento, né, principalmente decks que tem uma força um pouco baixa, já que ele vai parar as jogadas do oponente e depois você pode construir o seu campo. Mais cartas de consistência, utilizou o monstro que renasce, caso aí você não tenha outra forma de trazer seu Prankits do cemitério ou seus recursos estejam bem limitados. Khaled, para impedir aí as Hand Trap do oponente, já que esse deck toma muita Hand Trap. Cartas de fusão, ele utilizou aqui a Thunder Dragon Fusion. É bem interessante, já que essa carta não faz apenas fusões do Thunder Dragon, faz fusão de qualquer monstro Thunder. Utilizou aqui a fusão, né, do arquetipo, a Prankits Pandemônio. Ele vai fazer uma fusão aí utilizando o monstro do seu lado do campo ou da sua mão. E ela é uma carta Quick, ou seja, você pode ativar aí no turno do oponente para gerar aí o efeito do campo. É bem interessante essa carta. Uma que ele utilizou a duas aqui foi o Prankits. Efeito interessante, você vai invocar um token aí, um token Prankits. Isso gera aí vantagem para você, já que você tem o seu Link 1 que é feito com o monstro Prankits. Então com um token você já consegue fazer jogadas. Além disso, ela é uma carta que recicla. Você vai embaralhar 3 cartas Prankits do seu cemitério no deck e então puxar uma carta. Tratou-se uma ótima consistência pro deck. E uma carta que ele utilizou aqui, a 1, foi a Prankits Plan. Ele tem feito de fazer invocação Link. Interessante, né? Como a fusão coma com o campo e a trap que também coma com o campo. Deve fazer uma invocação Link aí durante a fase principal, mesmo do turno de seu oponente. Você vai utilizar monstros que você controla, dando mais consistência pro deck, já que você vai utilizar seus monstros como materiais, então eles vão trigar no cemitério. E partindo aqui pro extra, né? Tá utilizando 2 da Miau Miau. Essa carta quando chegou deu uma ótima consistência pro deck, já que ele é feito com um monstro Prankits de nível 4 ou menor. Ou seja, qualquer monstro aqui do seu deck principal. Além disso, no cemitério ele tem um efeito de se auto-banir, caso você ative o efeito de tributo de um monstro Prankits. Ou seja, basicamente aqui todos os seus monstros Prankits. Utilizou aqui um da Anaconda, né, para fazer a fusão aí dos Prankits, mas com mais consistência. Utilizou um do Uau. Ele tem efeito rápido, ele se tributa para você adicionar 2 cartas Prankits do seu cemitério para sua mão. E nesse turno os monstros Prankits não são destruídos por efeito do oponente. Utilizou aqui 2 do Papagaio. Quando ele for link invocado, você vai adicionar uma magia ou armadilha de Prankits do deck para mão.
E além disso, você pode tributar ele e adicionar 2 cartas Prankits de nomes diferentes do seu cemitério para mão. Então essa carta dá mais consistência pro deck. Você vai fazer ele adicionar uma mágica armadilha, podendo ser a própria fusão. Tributar ele, invocar 2 Prankits do cemitério e depois fazer fusão com a carta que você acabou de buscar. Então esse monstro aqui dá uma ótima consistência. Utilizou aqui um do Unicorn para tirar aí, né, carta chata do oponente. E em seguida fazer aqui o Ascode Talk. Tem que falar, essa carta aparece em muitos decks que faz spam de Link. Ela é basicamente um monstro que vai destruir o campo do oponente e finalizar. Eu tive um Link 4 aqui dos Prankits. Ele tem um efeito rápido de se auto-tributar e destruir todas as cartas mágicas armadilha do oponente. Ou seja, com o mana aqui, né, com a Miau Miau. Você pode também fazer ele, né, durante o turno do oponente, caso aqui você tenha o Prankits Plan. Já que você vai ter muitos monstros no seu lado do campo. Essa carta aqui é ótima, principalmente aí, né, contra os decks de Trap. De rank 4 aqui ele utilizou o Abyss Dweller, uma saída, né, caso você já saiba o que o oponente está jogando. Utilizou aqui um no Bagusca, ele é como se fosse uma Mystic Mine nerfada, apenas de monstro. Já que enquanto ele tiver em modo de defesa, todos os monstros ficam em modo de defesa e não pode ativar seus efeitos. Mais monstros Prankits, ele utilizou aqui 2 do Rocket Ride. Quando ele for invocado por fusão, ele pode atacar diretamente, perdendo aí 1000 pontos de ataque. Mas você não vai utilizar muito esse efeito, né? Você vai mais utilizar o efeito dele de se tributar e invocar 2 Prankits do cemitério. Esse monstro aqui gera basicamente 4 monstros, já que você vai utilizar 2 Prankits na invocação dele. Esses 2 Prankits vão trigar, trazendo 2 Prankits do deck. E depois você vai tributar ele para invocar os 2 Prankits do seu cemitério. Ou seja, você vai ter 4 monstros no campo. Esse monstro aqui dando alta consistência para o deck. E um outro monstro é basicamente o boss do deck, foi o Battle Butter. Ele tem efeito rápido de se tributar e destruir todos os monstros que o oponente controla. Ou seja, você vai ter aqui o efeito com a Miau Miau e depois o efeito dele mesmo. Já que ele vai banir a Miau Miau para ativar seu efeito. E depois em Chain você ainda pode ativar o efeito dele de novo, já que o efeito dele não é uma vez por turno. E se ele for aí pro cemitério, você vai especial invocar um Prankit do seu cemitério, seja o monstro Link ou o monstro do seu main deck. E aqui no Extra Deck ele utilizou algumas cartas interessantes, como aqui o Toad, né, o sapo. Ele é feito aí com 2 monstros nível 2 Aqua. E aqui você pode utilizar 2 do Dropsys. Utiliza apenas um, já que seu Extra Deck está bem apertado, mas ele está aqui no side. Outro utilizou a 1 também, foi a máquina aqui de lavar, né, os Prankits. Ele não colocou no Extra por falta de espaço também. Utilizou uma carta sendo bem utilizada agora no momento, que é o Phantasmei, ou para os íntimos Thanos. Ele interage aí com monstros Link do oponente, né? Caso ele invoque, você vai especial invocar ele da mão e puxar cartas pelo número de monstros Link que ele controla, mais 1. Então essa carta aqui pode ser o mais 2 ou até mesmo mais 3. Uma outra carta que tá aparecendo, tá vendo no jogo, né? A Effect Veil. Esqueci da Effect Veil, né? Ela vai negar efeito do oponente apenas durante a vez dele. Mais cartas de fusão, 3 por eliminação da Antigona mesmo, dando consistência para suas fusões. Utilizou 3 Cosmic Cyclone, né? Tirar cartas aí do oponente. É claro, outra da Prankits Pandemônio. Tô utilizando 2 aqui no deck, colocou uma aqui no extra, caso ele precise de mais consistência no deck dele. É isso, galerinha. Decklist aqui do Pudim, que ficou em segundo lugar com Prankits puro. Vamos agora para a decklists do Nancian, que ficou em primeiro lugar com o seu Mech Knight normal Alistair. Aqui temos a decklist do Nancian. Ele utilizou aqui muitas cartas de impacto, como aqui as Hand Trap, né? 3 Nibiru, 3 Ash e 3 Infinity. E também aqui 3 Kaiju de água. Utilizou um aqui mesmo. E também, né, utilizou 3 do Thanos. Já que muitos decks aí dos nossos torneios estão utilizando muito deck de Spam de Link. E aqui um Prankatrops. Essa carta aqui quebra um galho. Ele entra fácil e tira aí uma carta do campo do oponente. Então eu utilizo aqui né? Tá 1 limitado, infelizmente. Aqui para a engine de Mech Knight, ele utilizou apenas 7 cartas. Uma engine pequena, né? Já que o Mech Knight gera muita vantagem. Para quem não conhece aí os efeitos dos Mech Knight, ele pode ser todos eles, né? Pode ser especial invocado da mão, se houver 2 ou mais cartas naquela coluna. E além disso, eles têm um outro efeito, um plus, né? Quando são invocados, ou até mesmo efeito rápido. Como aqui o Blue Sky, ele utilizou 2. Quando ele aí for normal ou especial invocado, você vai adicionar monstros Mech Knight do seu deck para sua mão, pelo número de cartas que tem na coluna, né, do oponente, onde que essa carta está. Isso aqui é apenas 2, já que ela pode ser um brick, né, sem efeito, já que no turno 0 não vai ter muito o que fazer. Esse aqui ele utilizou, foi um dos principais do Mech Knight, o Purple Nightfall.
quando ele tem um efeito rápido aí de banir o Mech Knight que você controla, então você pode banir ele mesmo até o início da próxima fase de espera. Então você vai adicionar o Mech Knight do deck para sua mão, gerando ele mais vantagem, né? Você vai adicionar aqui outro monstro que pode gerar efeito e depois ele ainda vai voltar. Um que ele utilizou apenas foi o Eclipse. Esse aqui é o mais fraquinho de todos, né? Ele não tem efeito assim forte. O efeito dele, ele pode mudar aí o lugar, né, onde o monstro Mech Knight está no seu lado do campo para outra zona. Ou seja, se tiver dois Mech Knight na mão, você consegue descer ele, trocar o lugar dele, descer o outro Mech Knight que você tem. Outro Mech Knight que ele utilizou apenas um foi o Red Moon. Ele pode banir aí um monstro Mech Knight de seu cemitério e destruir uma carta na coluna que ele está. Isso aqui é apenas um, já que dificilmente você vai ter monstros Mech Knight no cemitério, pode utilizar o efeito dele. Ele está aqui mais para ser utilizado como matéria para o Mekaba, já que ele é um monstro luz. Partindo para um Tenguine que ele utilizou a Engine de Dragon aqui, né, com a Red Eyes Fusion, o Red Eyes, o Dark Magician. E para a Engine aqui de Aleister, ele utilizou aqui 3 do Aleister, depois utilizou mais 3 Aleister, 2 Aleisters aqui também, e uma carta que busca aí os Aleister. Já que esse deck toma bastante interação, utilizou 3 da TTT. Além de tomar interação, você vai puxar 2 cartas, ou até mesmo tirar um recurso da mão do oponente. Utilizou 2 do pote novo, né, o Prosperity, dá uma ótima consistência aqui pro deck. Já vamos falar aqui do extra deck dele, utilizou aqui de fusões, claro, né, o Dragon, utilizou 2 do Mekaba, um do Logwaste, um do Purgatril e um claro do Raijink. Ele utilizou aqui o Raijink, já que, né, caso você pegue um Tribigate da vida de surpresa, utilizou aqui um Raijink. Já que ele é um monstro vento, né? Ele consegue tirar a estátua de vento. De monstros Link, aqui é o Link 4, Apollousa. Já que esse deck aqui às vezes tem uma facilidade de fazer muito spam de monstro. E de finalizador, um Boreal Sword. Essa carta aqui sempre vai ser ótima, já que ele basicamente faz 2 ataques e ainda rouba ataque do monstro do oponente. De Link 3, utilizou Unicórnio. Não pode faltar, né, o pack aqui de Knightmare, Unicórnio, Fênix e Cerberus. O outro Link 3 que ele utilizou foi o Battle Soldier, o Sword of Chaos. Tem 3 efeitos bem bons. Essa carta aqui pega muita gente de surpresa. E quando ele entra, né, dificilmente o oponente aí vai ter jogo contra ele, já que um dos seus efeitos bane aí uma carta no campo. O outro Link 2, ele utilizou Anaconda, 2 aqui da Anaconda, para fazer o Dragon. Utilizou logo 2 mesmo, né. E aqui o Link 1, utilizou Artemis para fazer aí com o seu Aleister. E depois fazer o Mekaba logo em seguida. Muita gente está optando por ela, né, em vez aí do Almiragem, já que essa carta aqui você vai utilizar apenas um e com os outros você vai utilizar 2, então a carta ocupa um espaço no seu extra deck. E aqui no side dele, utilizou 3 Lancia de side, né, caso ele pegue aí os decks que estão no momento, principalmente Invoked. Utilizou muitas cartas contra deck de Trap, né, como 3 Atling Storm, 3 Cosmic Cyclone e um do Espanador de Penas. Carta que quebra muito deck de Trap. Utilizou 3 da Kemiluan. Esse deck aqui não sofre tanto para essa carta, principalmente depois que você formou o campo, né? E utilizou aqui 2 da Evil Match. Essa carta tá pegando bastante pessoas de surpresa que você não está esperando, né, tomar uma Evil Match. E é isso, galerinha. Essas foram as decklists do Dancinho, que em primeiro lugar com Invoked Mech Knight e o Pudding em segundo com Pranks Puro. Chegamos ao final de mais um repórter torneio meta lá do nosso clã. Se você ainda não entrou no nosso clã, o convite do Discord está aqui abaixo na descrição. Não esqueça de deixar aquele like para ajudar na divulgação deste vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva. Além de repórteres, trago notícias e curiosidades do mundo de Yu-Gi-Oh! Deem uma passada também lá no nosso Instagram. Sempre que tem novidade eu posto por lá. É isso, galerinha. Eu sou o Mike Shadow e nos vemos na próxima.